Oi, pessoal. Hoje eu nem sei como começar de verdade esse vídeo. Tá me doendo muito fazer, mas é necessário estar fazendo esse vídeo porque esse canal só existe por esse propósito. Logo vocês vão entender, eu vou começar a falar o porquê o canal tem um vínculo muito grande com isso. Eu ganhei Floquinho, pra quem não sabe, eu tenho 5 cachorrinhos. Não estão comigo aqui nos Estados Unidos, está no Brasil com a minha mãe. E o meu primeiro cachorrinho na minha fase adulta, de eu morando já sozinho, foi Floquinho. Porque cachorrinho eu tive toda a minha vida, mas sempre com a família. Então, Floquinho, ele foi um presente de Derne. Derne me presenteou ele. E de uma maneira muito inesperada, porque eu não pensava em ter cachorrinho no momento. Apesar de amar cachorro, mas no momento quando eu ganhei Floquinho, há 7 anos atrás, eu não planejava ter Floquinho, criar um cachorrinho. E Derne tinha saído, não me lembro ao certo se foi para resolver coisas no banco ou se foi para ir no mercado fazer compra com uma grande amiga da gente, Paula, que na época me ajudava bastante com as coisas na minha casa e no meu salão. E Paula saiu com Derne e do nada eu recebo uma ligação. Paula me perguntando: Igor, se você fosse ter um cachorrinho, você queria ter qual? Um Pinscher ou um Poodle? E como eu já tinha... As duas raças já tinha passado na minha infância. Só que eu tive a minha primeira perda muito grande com cachorrinho foi a Poodle Lili, que era da minha tia. E eu disse, eu queria ter um Poodle. Só que eu não imaginava porque ela tá fazendo isso. E na minha cabeça eu disse, eu acho que eu vou ter um cachorrinho. Só que eu não sabia que era naquele exato momento. E não imaginava. Pra mim, não ia passar de uma ligação e pronto. Aí eles demoraram bastante, muito mesmo. E Paula não voltou lá pra casa nesse dia. Ela só veio pra minha casa no outro dia. E eu disse, Paula, cadê Derne? E Paula fazendo cara de espanto, eu me lembro como se fosse hoje. Ele ainda não chegou, ele tava comigo, ele já deve ter chegado. Mais ou menos por volta das 5h30 para as 6 horas, chega Derne no portão, com a caixa na mão, e eu estranho, e segurando uma coisa com a mão escondida. Quando eu vou abrir o portão que eu olho, ele tá puxando um cachorrinho tão pequenininho, que não sabia nem andar de coleira ainda. E eu disse, como assim? Aí ele disse, ele é seu cachorrinho. E foi o dia mais feliz da minha vida, o dia que eu ganhei Floquinho. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele era uma bolinha de pelo, como vocês veem na imagem, da cor abricó. E eu fiquei muito feliz, porque era um poodle, só que era da cor abricó, uma cor bem diferente. E eu fiquei muito feliz, porque eu sentia que Floquinho era pra estar comigo. Naquele momento eu senti. E todo mundo perguntando qual vai ser o nome, qual vai ser o nome. E eu pegava nele, era uma bolinha de pelo. Tão perfeita, que era a mesma sensação de estar pegando na neve. Naquele tempo eu nunca tinha conhecido a neve ainda, mas era a mesma sensação que eu sentia. Mesmo naquela época eu não ter conhecido a neve ainda. E eu coloquei o nome dele de Floco, Floco das Neves. Conhecido mais como Floquinho. E esse foi o primeiro contato com um grande amor da minha vida, que foi Floquinho. E Derne disse que no pet shop que comprou ele, tinha uma cachorrinha Pinche. Por isso, quando Paula me ligou perguntando o que eu preferia, porque eles já estavam lá comprando. E eu disse, e Derne me mostrou a foto dele muito junto com essa cachorrinha. No dia seguinte, Derne passou lá para comprar, só que ela já não estava. E eu sentia que Floquinho tinha a necessidade de ter um cachorrinho para acompanhar. Porque eu sempre viajei muito. Eu me lembro a primeira viagem que eu fiz. Eu tive que deixar ele com minha mãe, que ele era muito novinho. Não tinha como deixar ele no hotel, que ele estava em processo das vacinações ainda. E ele não queria ficar. Ficava pulando dentro da minha mala. Era eu arrumando a mala e ele pulando dentro. Então, Floquinho ele foi tão marcante que todos os momentos na minha vida com ele, eu me lembro como se fosse hoje. Não tem como apagar isso da minha cabeça. Até que, como todo cachorrinho tem uma vidinha, Floquinho teve sua primeira doencinha. A gente tratou e ficamos sabendo que Floquinho já veio desde
do pet shop que ele estava comprado com o vírus da doença do carrapato. E o vírus da doença do carrapato, ele não sai. Você trata, só que ele fica ali. Fica ali, e se o cachorro não tiver com as defesas baixas, ele sempre vai voltar, e de uma forma dolorosa. E Floquinho, ele sofria de anemia. Ele tinha muitos probleminhas, mas a anemia era o mais forte para ele. Então a gente sempre tentava equilibrar a anemia dele para ele não ficar mal. Até então, quando estava tratando em casa, estava bacana. Ele muito novinho, não tinha nem um ano ainda, a gente tratando em casa, ele estava bem bacana. Até que anos depois eu fui passar a Réveillon fora. Nesse ano eu fui passar um Réveillon em Recife. E ele ficou com minhas amigas. Nesse tempo eu não deixei ele em um hotel, não. Deixei com minhas amigas. Minhas amigas iam ficar em casa e disse eu fico com o Tom e Floquinho. Eu tinha Tom e Floquinho ainda nesse tempo. E quando foi no dia 1º de janeiro, eu recebo a notícia que o Floquinho estava internado no hospital. Muito grave. Eu fiquei desesperado, gente. Porque eu sei o quanto ele era dependente de mim. O quanto. Ele não era um cachorrinho, um animal, um bichinho de estimação. Ele era uma pessoa, uma gente mesmo. E ele não conseguia ficar sem atenção de ninguém. Ele precisava da atenção de todo mundo. Ele exigia, ele cobrava, ele deixava bem claro que ele queria a atenção. E eu fui pegar e eu corri, voltei até antes mesmo da viagem, corri. A gente tinha deixado o carro na casa da nossa amiga, me lembro que eu vim com a chave dela, peguei o carro lá e viemos pegar Floquinho. Quando eu vi ele no hospital, internado, eu fiquei louco, em desespero. Mas só foi necessário ele me ver para no outro dia ele ficar bom e ter alta. Aí eu tinha cada vez mais a noção de que ele precisava de mim, assim como eu precisava dele. E mais uma vez, o motivo que levou ele para o hospital foi a anemia com o vírus da doença do carrapato que atacou ele novamente. O vírus já estava dentro dele. Eu não sei explicar mais, a veterinária na época me explicou assim, de uma maneira que eu entendesse. E Floquinho continuou tendo uma vida muito linda comigo. Tava sempre comigo no salão, sempre com Derne, com as clientes. Amava as clientes, pedia carinho. Ele batia no ombro, na perna, onde fosse. E pedia pra pessoa alisar ele. Era uma pessoa... eu falo uma pessoa porque Floquinho é uma pessoa. Ele exigia atenção. Vaidoso. Cuidadoso para não se melar, era ele. Ele gostava de estar sempre impecável e bem escovado. O pelo dele crescia de uma forma linda, assim como ele era. Gravatinha, quando caía do pescoço dele, corria com a gravatinha na boca para mim colocar. Quando o irmão pegava a gravatinha e perdia ou acabava, ele me levava até o quarto, apontava para a caixinha dele. Parece mentira, mas é verdade. Apontava na caixinha dele para eu pegar e colocar outra gravatinha ou um lacinho no pelinho dele. Mas com alguma coisa ele tinha que estar. E anos se passaram, eu tive mais 3 cachorrinhos, 2 filhotes de Tommy e um que eu ganhei de um casal de amigos. E eu fiquei com 5 cachorros. Eu acho que foi uma das piores coisas que eu fiz na vida de Floquinho, foi ter que dividir a atenção. Eu passei por um assalto no meu salão de beleza que me obrigou a tirar umas férias sabáticas. E eu tive que vir passar esse tempo aqui nos Estados Unidos. Eu vim passar apenas um curto tempo. E eu me lembro hoje, quando eu me despedi deles, que eu acho que essa ia ser as férias mais longas que eu ia ter tido. Até então, a única vez que Floquinho ficou distante de mim foram por 15 dias. E dessa vez ia ser de 3 a 5 meses. E eu me lembro como se fosse hoje, eu me despedindo deles, de todos deles. No decorrer da vida dos 5 cachorrinhos, eu também adotei uma gatinha. Eu nunca me imaginei criando gato. Exatamente por saber que eles são independentes e a qualquer momento ele pode desaparecer num passe de mágica. Mas a Agatha foi diferente. Eu tive que adotar ela. E por que eu falo de Agatha? Porque no dia que eu estava me despedindo deles,
Eu abracei todos, mas a Agatha eu abraçava porque eu tinha certeza que eu não ia vê-la mais. Eu tinha essa sensação. Ela já estava castrada, mas a Agatha sempre gostava de pular o muro e passar uns dias fora. Até que o ano passado, no finalzinho do ano passado, a Agatha desapareceu por 2 meses e foi uma perda bastante dolorosa. Porém, eu consegui recuperar, porque isso eu já esperava. É normal do gato fazer isso. Mas eu nunca na minha vida pensei que ia perder meu floquinho. Nunca. Eu imaginava qualquer coisa, mas meu floquinho eu nunca imaginei. Eu sempre tinha a esperança de que eu iria encontrar ele novamente. Eu tinha planos de ir para o Brasil em novembro do ano passado, organizar tudo para trazer ele, trazer Tonton. Os outros eu não iria trazer não, mas ele e Tonton com certeza, porque eles dois eram inseparáveis, não tinha como eu trazer floquinho sem trazer Tonton junto. Mas não foi possível, gente. Floquinho, no metade do mês de dezembro, ele teve uma piora. O vírus da doença do carrapato voltou nele. Minha mãe escondeu de mim durante alguns dias, porque sabia que eu iria ficar desesperado. E eu tinha acabado de sair da doença do coronavírus. Só que chegou uma hora que ela não pôde mais se esconder. E precisava da minha autorização para deixar ele internado no hospital. Foi quando ela veio falar para mim. E essa internação dele veio exames e mais exames. E a doença já tinha se espalhado por todo o corpinho dele, afetando seus órgãos e trazendo novas e novas doenças. Em uma das vezes que eu falei com minha mãe, eu estava bastante abalado, pensando que ele não ia sobreviver, mas com muita fé, porque enquanto há vida, há esperança. E uma das noites, há uma videochamada que eu fiz com minha mãe, ao desligar a videochamada, a ver Floquinho daquele jeito, eu não aguentei. Foi muito dolorido para mim. Eu chorei no telefone, chorei depois que desliguei. E eu pedi a Deus que, se Deus soubesse que tinha como ele sair dessa, que ajudasse, desse forças a ele saísse. Mas também eu não queria ser egoísta de pensar só em mim e esquecer o sofrimento que ele estava passando e que se fosse da vontade de Deus, Deus também poderia levar. 2 dias seguintes eu recebi uma notícia maravilhosa. Floquinho decidiu andar. Só que ele precisava de ajuda, porque ele não tinha forças. E minha mãe, com toda a paciência, ajudou a ele a andar. Gente, foi um dos vídeos mais maravilhosos que eu recebi de Floquinho. Você não tem noção de como a esperança acendeu dentro de mim. Foi uma coisa, assim, mágica. Só que o medo vinha muito grande, porque geralmente quando o nosso espírito vai desencarnar, eles passam por dias melhores para ser uma maneira da gente se despedir. Eu tinha essa noção, mas ao mesmo tempo eu tinha bastante esperança. E quando eu recebi o vídeo que vi Floquinho andando com a ajuda de um lenço e outro vídeo de tipo um paninho, e outro vídeo que eu recebi de Floquinho andando com a ajuda da coleira, porque ele não tinha força. Só que pra gente era uma vitória muito grande, porque Floquinho ele não estava andando pra nada. Quando eu vi ele na videochamada, eu fiquei arrasado. Então receber esses vídeos foi um milagre divino. Com isso, eu fiquei bastante tranquilo e com mais esperança ainda. Eu fiquei com muito mais esperançoso do que eu já estava. E eu disse, ai mãe, vamos continuar com a medicação dele, com a alimentação dele. Detalhe, a alimentação de Floquinho era apenas por seringa. Ele não conseguia mastigar, ingerir nada que não fosse em líquido. Então minha mãe fazia sopinha dele, colocava na seringa. No começo era força. Quando o Floquinho dessas andadas que vocês acabaram de ver, Floquinho já estava aceitando a comida assim numa boa. Até que Floquinho começou a se esconder. E no que começou a se esconder, acabou trazendo para minha mãe um pouco de desespero, mas com esperança também. E junto com esse esconde-esconde, veio uma tosse que Floquinho nunca tinha tossido. E no dia 7 de janeiro de 2021, parecia que eu ia receber a pior notícia da minha vida.
Eu, esperançoso que Floquinho ainda estivesse bem, estivesse se recuperando, tive um sonho muito ruim da noite do dia 6 para o dia 7. Um sonho nada a ver com ele, mas eu sentia que alguma coisa estava por vir. E fui trabalhar durante o dia ontem e não comi nada. À tarde, uma cliente minha, muito querida, estava falando da perda do seu cachorrinho dela. E eu comecei a falar de Floquinho. Na mesma hora, eu fui me escrever mensagem para minha mãe, para perguntar como ele estava. Quando eu peguei o WhatsApp, minha mãe já estava mandando uma mensagem falando que Floquinho teve que ser internado. E queria saber minha opinião, que se Floquinho fosse necessário ficar mais lá alguns dias, ela deixava ou não. Eu falei para ela que perguntasse ao médico, que o médico fosse bastante franco depois dos exames, que se Floquinho tinha como sair dessa. Se ele dissesse que sim, automaticamente eu não me importava e autorizava ele ficar no hospital. Mas se ele dissesse que não, eu preferia que minha mãe mantesse ele na medicação em casa, porque eu sei que se fosse acontecer alguma coisa com o Floquinho, seria melhor ele estar perto das pessoas que ele tanto ama ao redor dele. E no meio da ligação com minha mãe, que quando, eu nem falei esse detalhe, quando eu tava mandando mensagem pra minha mãe, automaticamente ela tava me escrevendo, então na mesma hora eu liguei. E quando eu tava na ligação com ela, que ela tava me contando tudo isso, ela disse: Igor, acabei de receber uma mensagem do hospital que o Floquinho está. Eu falei pra minha mãe: desliga a ligação que tá comigo, vai falar com o hospital e me liga o que é. Que às vezes é o exame, que ela tava esperando a resposta do exame pra ver o que tava realmente acontecendo com o Floquinho. E quando minha mãe me liga, o meu coração já sentia. Era a ligação de que Floquinho já não existia, já não tinha mais vida. E aí lá o desespero, falando comigo, e eu tendo que ser duro o possível, que eu estava no atendimento com a cliente. Eu contava os minutos para acabar o atendimento e vim para casa, porque a ficha não caía. Eu nunca pensei em perder Floquinho estando distante, como eu já falei durante todo esse vídeo. Ainda mais de uma maneira assim tão rápida, sem poder me despedir dele, que era o que eu mais temia. E isso aconteceu. E nesse vídeo eu só quero agradecer, Floquinho, a você por ter sido esse serzinho tão lindo na minha vida, ter me amado tanto, ter deixado te amar, ter sido eu falo uma pessoa, gente, porque ela é uma pessoa mesmo, uma pessoa tão mágica que você foi. Você foi tudo de bom que poderia ser e um pouco mais. Eu nunca vou lhe esquecer. Eu quero só pedir perdão a você, Floquinho, por eu não estar com você nesse momento tão difícil. Não foi por minha vontade. Eu apenas tive que seguir com as consequências de uma escolha que eu fiz. E isso me dói muito. Muito, 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 muito mesmo. Você deve saber, já deve ter me visto daí de cima, da onde você está, o quanto eu sofri, o quanto eu não dormi essa noite. Eu quero lhe dizer que você não deixou só saudade em mim. Deixou saudade interna, na minha mãe, em toda a minha família, clientes, amigos. Saiba que muita gente mandou mensagem para você. Pessoas que lhe conheceram quando você era pequenininho. Pessoas que nele conheceram, mandaram mensagens de amor, de apoio a você. Eu não tenho palavra para descrever o que eu tô sentindo. Eu não tenho mais lágrimas para colocar para fora. Não quero deixar transparecer isso nesse vídeo, porque eu quero apenas ficar com as boas lembranças suas em minha vida. Você foi inesquecível para mim, Floquinho. Você será inesquecível na minha vida. E eu quero te agradecer muito, mas muito, muito, muito mesmo, por esses anos que eu vivi ao seu lado. E também por você ter sido forte e ter lutado mesmo quando eu não estava do seu lado. Muito obrigado mesmo, Floquinho. Eu sou grato demais mesmo. E saiba que Tonton, mesmo sem saber falar, Floquinho, ele lhe ama muito. Ele tá sofrendo muito. E minha maior preocupação agora é ele.
Mas se Deus quiser, o quanto antes eu puder, eu vou pegar ele pra ele ficar pertinho de mim. Tá bom? E eu nunca vou esquecer você, Floquinho. Eu acho melhor eu acabar esse vídeo aqui. Porque eu não tô bem. Mas eu te amo e te amarei pra sempre, Floquinho. Desculpa interromper o vídeo, gente, mas eu não queria aparecer chorando aqui não, então eu acabei desligando a câmera e não fazendo 3 agradecimentos que eu queria fazer muito nesse vídeo. Queria agradecer muito, 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 muito mesmo a Derne por ter me dado esse grande presente na minha vida, que foi Floquinho. A Paula, que eu sei que foi uma grande influenciadora para Derne me presentear com Floquinho. E mais em especial a minha mãe, por ter cuidado dele até os últimos momentos da vida dele, ter ficado perto dele. Eu sei que ela fez coisa que ela não teria nenhuma obrigação de fazer, mas fez isso de coração. Então eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo a minha mãe por ter estado no momento mais difícil de Floquinho. Essa é a minha homenagem a você, Floquinho. Um beijo.